Você está no Buraco Indiscreto, um canal sem nenhum princípio. Redação e locução, Carlos Pereira, um especialista em ideias gerais. Hoje mexericamos sobre personagens heróicas e outras nem tanto. Você verá nessa edição. Generais brasileiros se recusam a encarar alemães na Itália. Com prazer, Marechal Francis Gagá entrega seu país a Adolfo. Socialite americana com perna de pau inferniza a vida de nazistas na França. Nobre inglesa apaixonada oferece seus encantos a ditador alemão. Bonitonas e bonitões, se gostarem, deem seu like. Se não gostarem, façam o mesmo. E vamos às maledicências de hoje. Generais brasileiros recusam o chamado para lutar na Itália. É empurrado pelo povo nas ruas, Getúlio Vargas decide declarar guerra à Alemanha em 1942. Isso depois do afundamento de diversos e pacíficos navios brasileiros por submarinos nazistas. Feito isso, o Ministério da Guerra, chamado hoje pelo diplomático nome de Ministério da Defesa, começou a organizar a tropa para entrar na confusão. O então ministro da Guerra, Gaspar Dutra, teve sua primeira decepção. Vários colegas seus generais, tão valentes nas nossas brigas internas, recusaram o convite para comandar as tropas contra aqueles alemães ferozes e seus canhões enormes. O ministro foi salvo por um desses altos oficiais, o general Mascarenhas de Moraes, o único a aceitar de primeira o chamado. Aliás, esse espírito não combatente era generalizado no país. Iniciada a convocação das tropas, só não escapou ao sarilho quem não conseguiu um pistolão, como eram chamados então os protetores políticos. Foram pegos também aqueles jovens da classe média que possuíam conhecimentos técnicos imprescindíveis, como saber dirigir automóveis, por exemplo, coisa rara no Brasil naqueles tempos. Os rapazes de famílias mais abastadas escaparam em peso, embora fossem os mais entusiasmados nos comícios, promovidos pela União Nacional dos Estudantes, defendendo a entrada brasileira na guerra. Sobrou então para os pretos e os brancos pobres. E uma análise da lista dos 450 mortos nos combates mostra que a cautela dos nossos valentes generais foi muito exagerada. A morte foi bastante seletiva na sua escolha de suas vítimas. A maior patente que morreu na Itália foi um capitão, que nem combatente era. Trata-se de Frei Orlando, ou Antônio Álvares da Silva, capelão católico da Força Expedicionária. Foi atingido por um tiro de fuzil, disparado acidentalmente por um soldado brasileiro. Com os militares de patentes superiores, a morte foi generosa. Não levou nenhum major, coronel ou general. Vá lá saber as causas disso. Talvez um dia alguém explique o motivo dessa seletividade da Senhora da Foice. Presidente Francis Gagá entrega com doçura seu país a Hitler. O nome é pomposo e aristocrático.
Henri Philippe Benoni Horaire Joseph Pétain, mais conhecido como Marechal Pétain. Durante décadas, foi uma referência na sua pátria, no quesito patriotismo, por sua atuação inclusive na Primeira Guerra Mundial. Ao contrário do segundo conflito, quando seu país perdeu feio para Hitler na chamada Guerra de Mentira, na qual a orgulhosa nação entregou os pontos em menos de 10 dias e quase sem resistir. Esta invasão terminou com a assinatura, com vexame, de um armistício assinado pelo Marechal, já gagá nos seus 84 anos. Tinha lapsos de memória, confundia as coisas e pessoas. Por esse tratado, Pétain virou presidente de metade da França, chamada de Zona Livre. Governou de 1940 a 1944. E o velhote pintou e bordou. Foi mais realista que Hitler no cumprimento das orientações de seus dominadores. Perseguiu e deportou judeus, crianças, inclusive, baixou normas regulando o comportamento das mulheres, cuja principal missão seria produzir filhos. Mandou um exército de rapazes para seus senhores usarem como mão de obra escrava na Alemanha. E foi um cuidadoso requisitador de alimentos, bebida e produtos franceses para serem enviados à Alemanha. Sua polícia era até mais feroz que a implacável SS nazista. Como não há mal que sempre dure, seu dia chegou. Com a libertação da França em 1944, ele foi julgado e condenado como traidor. Seu passado de serviços ao país o pouparam de ser executado na guilhotina. Sentenciado à prisão perpétua, morreu na prisão de Illier, aos 95 anos. É dele a frase de que a França teria 2 obras-primas a oferecer ao mundo: comidas e vaginas. Vê-se que tinha bico fino. Socialite americana de uma perna só inferniza a vida de nazistas. Ela se chamou Virginia Hall e se tornou uma lenda no mundo da espionagem. Ficou retida na Europa pelas dificuldades de transporte durante a Segunda Guerra. E já que estava lá de bobeira, resolveu dar sua contribuição no combate ao nazismo. Se voluntariou para ser espiã na França ocupada, onde tinha vivido tempos muito agradáveis antes do conflito. Ela tinha tudo contra si. Era mulher, coisa não muito bem vista então no mundo da espionagem, falava um francês com um horrível sotaque americano e, para a maior das complicações, havia perdido uma perna em um acidente de caça, seu esporte favorito. Porém, durante sua fertilíssima atuação como agente na França, usou essas deficiências a seu favor. Devido aos preconceitos em relação ao seu estado, pôde trabalhar em paz durante algum tempo. Os inimigos desconfiavam muito pouco daquela moça delicada, bonita, rica e ainda por cima de uma perna só. Quando os alemães se deram conta, ela tinha organizado uma mortífera rede de espionagem e sabotagem. Havia de tudo entre seus colaboradores, das freiras do convento La Moulatier, da cidade de Lyon, a dona de bordéis, passando por empresários, médicos, traficantes, modistas, ferroviários, policiais, prostitutas e etc.
e essa turma usava o que tinha à mão, ou entre as pernas, para infernizar a vida dos invasores. Tudo valeu, de prisões de linhas de trens e pontes à disseminação voluntária de gonorreia, sífilis e o vício da heroína pelas meninas dos bordéis entre a soldadesca alemã. Virgínia desenvolveu esse trabalho perigosíssimo até o final da guerra. Tomou gosto pela coisa e morreu como agente aposentada da CIA, a primeira, em 1982. Bela aristocrata britânica vai para Munique oferecer seus encantos a ditador alemão. A jovem Eunice Mitford, da alta nobreza da Inglaterra, se apaixonou à distância pelo ditador Adolf Hitler. Mudou-se então para a cidade de Munique, para ficar próxima do seu amor. Naquela cidade passou a frequentar o café, onde o chefe da gangue nazista era freguês diário. E, logo, sua beleza fez o resto, e ela foi convidada a se juntar à curriola. Virou o xodó do capo dos capi, que imediatamente providenciou um apartamento para ela. E a Unity virou arroz de festa nos eventos sociais da quadrilha. Inclusive foi convidada para assistir aos Jogos Olímpicos de 1934 no camarote do Adolfinho. Mas o mundo gira e a Lusitana roda. Veio 1939 e a máfia alemã, na sua guerra por territórios, invade a Polônia. A Inglaterra, cumprindo tratados de mútua defesa com os poloneses, declara guerra à Alemanha. E aí nossa apaixonada ficou numa sinuca de bico. Teria de escolher entre dois amores: seu país de origem, sua família e amigos, ou a besta do Hitler. Sem saber o que fazer, decidiu dar um tiro na cabeça. Romanticamente escolheu para esse ato um parque chamado de Jardim dos Ingleses. Talvez por falta de intimidade com revólveres, não fez o serviço direito. O tiro que se auto-infligiu não a matou, mas apenas a deixou sem movimento em uma das pernas. Seu amado amante então decidiu devolver o estorvo para a família, através da Cruz Vermelha Suíça. A Inglaterra, por sua vez, ficou sem saber o que fazer com aquele embrulho de manga. Os serviços secretos ingleses então decidiram colocá-la em prisão domiciliar no interior do país. O problema sobrou para um pastor anglicano, Frederick Sewell Corby, e sua família. Foi muito bem tratada, à exceção de eventuais bullings da caçula Margaret, de 8 anos, que a atazanava de vez em quando. Foi inclusive essa menina que disse a hóspede forçado: seu namorado morreu, quando do suicídio de Hitler. Finalmente, a apaixonada pelo degenerado maior também entregou os pontos. Morreu no ano seguinte, ao final da guerra, aos 36 anos. Teve como causa meningite provocada por inflamação em torno do projétil que trazia alojado na cabeça. Por hoje é só. Domingo tem mais Buraco Indiscreto, com outras novidades velhas.